Hoje, mergulharemos na incrível história de Abraão, conhecido como o pai da fé. Abraão sabia o que muitos não sabiam. Uma atitude excelente que os pais da fé tinham. A Bíblia diz que Deus era amigo de um homem com esse traço. Isso é confiança. Fé é definida como confiança completa ou certeza em alguém ou algo, e Abraão é chamado de pai da fé. Isso significa que Abraão era o pai da confiança completa. A fé de Abraão foi testada quando ele obedeceu à palavra do Senhor. Quando Abraão saiu da terra dos caldeus, sua fé brilhou intensamente. A cidade era um lugar magnífico e sofisticado, uma das mais avançadas do mundo. Mas Deus disse a Abraão que queria que ele vivesse em uma tenda pelo resto de sua vida. Mesmo aos 75 anos, poucos de nós deixariam uma cidade agradável para viver em uma tenda nas montanhas, onde faz frio e neva no inverno. Deus o instruiu a deixar uma terra que ele nunca tinha visto antes e viajar para uma terra que ele nunca tinha visto antes. Ele teria que se despedir de sua família e amigos. Abraão foi obediente. Mesmo com sua esposa, Sara, tendo 90 anos, ele acreditou em Deus quando ele lhe disse que teria um filho. A palavra hebraica Isaac significa rir. Sara riu com risos quando soube inicialmente que estava grávida com aquela idade. No decorrer do caminho, a fé de Abraão foi severamente testada. Passaram-se 11 anos desde a promessa de Deus, e ainda não havia sinal de um filho. Abraão, seguindo a sugestão de Sara, procurou descendência por meio de sua serva, Agar. Ismael não foi uma criança da fé, mas uma criança da carne que Deus não escolheu de acordo com a Bíblia. Quando Isaque finalmente chegou, Abraão demonstrou fé ao concordar em sacrificá-lo no altar conforme o pedido de Deus. Abraão, o homem que acreditava que Deus não podia mentir. Há um momento na vida de todo crente em que eles têm que decidir se Deus está falando palavras cheias de verdade para guiá-los e assegurá-los, ou se a Bíblia é apenas cheia de palavras que lisonjeiam seu leitor. Abraão também chegou a esse ponto e decidiu acreditar que Deus não era um homem para mentir e que tudo o que ele disse, ele era capaz de fazer. Mesmo quando sua fé estava um pouco abalada, uma palavra de Deus rapidamente trouxe sua mente de volta ao domínio da fé, à medida que ele acreditava em Deus pelo filho prometido, Isaque. Eventualmente, essas palavras se tornaram carne para todos verem. Acreditar em Deus é uma posição inegociável que devemos adotar se afirmamos ser crentes na salvação pela qual Jesus morreu para que tenhamos. Nossa vida é um chamado à fé, e neste reino é impossível agradar a Deus sem fé. Depois que Isaque, o filho prometido, chegou, ele estava mais uma vez no ponto de decisão. Ou acreditar que Deus faria um caminho para que ele ainda fosse pai de nações ou considerar Deus como mentiroso após a instrução pesada de sacrificar seu filho. Agora, depois destas coisas, Deus testou a fé e o compromisso de Abraão e disse a ele: Vá, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Abraão, com o coração pesado, acordou cedo na manhã seguinte, como o Senhor havia ordenado. Ele reuniu tudo o que precisava para o sacrifício, a lenha, a faca afiada, e seu filho amado, Isaque. O coração de Abraão estava cheio de angústia enquanto ele e Isaque subiam a montanha designada para o sacrifício. No caminho, Isaque, curioso como qualquer criança, perguntou a seu pai: Pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Meu filho, Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício. Abraão continuou a subir a montanha com Isaque, seu coração pesado, mas sua fé inabalável. Quando chegaram ao topo, Abraão construiu um altar e colocou a lenha sobre ele. Ele então amarrou as mãos de Isaque e o colocou no altar. Pai, o que você está fazendo? Isaque, Deus me pediu para te sacrificar como um ato de fé. Isaque olhou para seu pai, confuso e apreensivo, mas ele confiava em Abraão e, acima de tudo, confiava em Deus. Abraão levantou a faca sobre Isaque, pronto para obedecer ao comando de Deus. Neste momento crítico, o anjo do Senhor chamou do céu: Vá, Abraão. Abraão. Aqui estou. Não estenda a mão sobre o menino ou faça nada com ele, pois agora sei que você teme a Deus, visto que não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo.
Ele pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício no lugar de seu filho Isaque. Neste momento, Abraão compreendeu profundamente a fidelidade e a provisão de Deus. Sua fé, que havia sido testada até o limite, foi recompensada. Deus não apenas preservou a vida de Isaque, mas também confirmou a aliança que ele havia feito com Abraão. Abraão desceu da montanha com seu filho, ambos agora mais próximos de Deus do que nunca. Eles testemunharam o poder da fé e da obediência. A jornada de Abraão é um testemunho duradouro de como a fé pode mover montanhas e como Deus honra aqueles que confiam nele. Assim, Abraão continuou a ser conhecido como o pai da fé, não apenas pela sua crença inicial, mas também pela sua disposição em obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias. A lição da história de Abraão é clara: a fé verdadeira é mais do que palavras, é demonstrada por ações. E essa fé pode enfrentar os desafios mais difíceis e emergir mais forte do que nunca. Portanto, que a história de Abraão inspire todos nós a confiar em Deus de todo o coração e a seguir obedientemente sua vontade, sabendo que Ele é fiel em todas as circunstâncias.